Oi, gurias, tudo bom? Então, aqui começa a nossa série ABC da Maquiagem, que é um guia para iniciantes sobre maquiagem, obviamente. Vamos acompanhar o vídeo, então? O primeiro passo é prender o cabelo, tá, gente? O segundo passo é escolher uma base. Ah, como é que eu faço para escolher uma base? Porque, assim, eu vou imaginar nessa série aqui, que como é um guia para iniciantes, eu tô imaginando que você não tem nenhum produto ainda. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comprar uma base. Aí, o que a gente tem que pensar antes de comprar uma base? O que a gente tem que ponderar antes de comprar uma base? Primeira coisa, obviamente, é o tom de pele, né? A gente tem que levar muito em consideração. Então, tem que tentar comprar uma base que seja exatamente o seu tom de pele, ou pelo menos o mais próximo possível dele. Então, a primeira dica e mais importante que eu vou dar em relação a comprar bases é não comprar a primeira base na internet. Por exemplo, assim, essa base aqui da MAC, digamos que eu queira comprar. Eu não vou comprar ela pela primeira vez na internet, né? Obviamente. Agora, se eu já tenho ela e ela acaba, aí não tem problema eu comprar o refil, né, a segunda, na internet, porque daí eu já vou saber a minha cor exata, NC15, por exemplo. Agora, se eu nunca comprei, eu não vou comprar direto na internet. Por quê? Porque a gente não sabe o tom exato da base. O monitor altera a cor, não é exatamente aquela que a gente tá vendo, a gente não tem como testar. Então, a melhor coisa é ir na loja e testar. Certo? O aspecto para escolher o tom certo de base é testar sempre a base no rosto. Não adianta testar na mão, no pulso, no braço, no pescoço, na perna, não adianta. A gente tem que testar mesmo no rosto. E aí ver se ficou igual, assim. Botar aqui assim, espalhar um pouco e ver se tá. Aqui onde tem base tá igual, onde não tem? Tá a mesma cor? Ah, então eu levo. Ou então, daí não leva. Não adianta porque, assim, a gente não tem o mesmo tom de pele em todo o rosto. Vai variando, né? Tem algumas nuances diferentes. Então, é assim no rosto. Segunda coisa que vocês têm que levar em consideração é o tipo de pele de vocês. Por exemplo, assim, tem pele seca? Pra pele seca, o melhor é uma base hidratante. Base hidratante geralmente são as bases líquidas. E também, pra pele seca, pode ser usado base em mousse, porque base em mousse pode ser usado pra qualquer tipo de pele, se dá pra qualquer um. Agora, se a sua pele for oleosa, aí tem que ser uma base em pó. Base em pó é pra pele oleosa. Por quê? Porque o pó vai absorver a oleosidade da pele e vai deixar ela com um aspecto mais, assim, sequinho, né? Menos oleoso, que é o que a gente quer. A base em mousse, que pode ser usada por qualquer tipo de pele. E se a sua pele é oleosa, também pode usar uma base mineral. Por quê? Porque a base mineral é um pouco mais leve e tal, e fica bem pra pele oleosa, tá? Pode ser também. Agora, se tem uma pele normal ou mista, aí o melhor é base em bastão. Fica muito bom pra pele normal ou mista. E base compacta. Mesma coisa que o bastão. Só tem que tomar cuidado, dependendo da idade que você tiver. Daí a base em bastão não fica muito boa, porque a base em bastão, ela tende a ressaltar muito as marcas de idade, assim, tá? Daí tem que tomar um certo cuidado. E a última coisa que a gente tem que pensar antes de comprar uma base, a última, mas não menos importante, gente, é super importante também, mas é a última que eu me lembrei, é a cobertura necessária. Se é uma pele que tem um monte de espinha, vai ter que ser uma base com uma cobertura maior. Se é uma pele assim, por exemplo, eu não tenho nenhuma espinha no rosto, não tenho quase nada que eu precise tapar. Todas as minhas bases são bases de cobertura leve, todas elas. Eu não compro de... Eu tenho uma que é de cobertura média, que é essa da MAC. O resto é tudo cobertura leve. E são as que eu mais uso. Da MAC é que eu menos uso porque eu acho ela meio pesada pra mim. Porque eu não preciso de uma cobertura tão grande. Então, se for uma pele sem muitas imperfeições, cobertura leve. Cobertura baixa, digamos assim. Se for uma pele mais ou menos, com um pouco de acne, mas aquela coisa que não é assim gritante, cobertura média. Uma pele que tem muita espinha, aí vai ter que ser uma base de alta cobertura, tá bem? Então, visto isso, já pode comprar a sua base. Vou mostrar agora pra vocês um pouquinho das minhas bases, tá bom? Então, eu tenho essa aqui da Natura Faces, ela é super leve, ela é muito levinha mesmo, acho que é a mais leve que eu tenho. Parece que eu tô botando água no rosto, ela é muito leve, gente, mas ela é bem boa. Assim, ela fica bem natural, eu gosto de usar no dia a dia. Eu tenho essa aqui da CoverGirl, que eu adoro. Também é super levinha, é ótima. Dá um acabamento bem natural, é ótima pro dia a dia também. Tenho ainda da CoverGirl, só que dessa vez da CoverGirl com a Olay, uma base que é 2 em 1. É base e sérum ao mesmo tempo. Também é muito boa, bem levinha, bem uniforme. Eu tenho a Hello Flawless da Benefit. Também é uma base super leve, é muito boa. E por último, a da MAC, que é a cobertura média, um pouquinho mais grossinha, que é a Studio Sculpt.
Tem 5 maneiras que eu faço pra aplicar minha base. Pode ter mais, pode fazer como quiser, mas eu vou falar as minhas. São 5 maneiras. A primeira é com pincel de linguinha, que é o 190 da MAC, que é esse em formato assim de língua, vocês estão vendo. A segunda é com formato de linguinha também, só que grandalhão, que é o 189 da MAC. Olha, gente, como ele é grandão perto desse. Vocês estão vendo? Pois é. A terceira é o Duo Fiber da MAC, que eu já vou explicar pra vocês. Cada um eu vou explicar quando eu for usando, tá? É o 187. A quarta maneira é com a Beauty Blender. É uma esponjinha revolucionária, que eu adoro. Dá um acabamento super leve na pele, ela é ótima. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona. E a quinta maneira, mas não menos importante, as mãos. Eu acho muito prático as mãos, super econômico também. E fica um acabamento super bom. Então, quem não tiver pincel, não se desespere, pode passar com as mãos mesmo que tá tudo bem. Vou mostrar pra vocês como aplicar. Eu vou começar aplicando a minha base da Natura. Vou mostrar pra vocês como é que ela funciona. Gente, ela é quase água essa base. E eu vou começar aplicando com o pincel de linguinha 190 da MAC, tá? Eu vou aplicar aqui assim no meu rosto. Gente, eu quero só falar uma coisa pra vocês antes. Eu gosto de pele bem leve, tá? Tanto é que eu uso... todas as bases eu uso bem levinhas. Então... Opa! Agora com as mãos, ó. Mostrando pra vocês como funcionam as mãos também. Já vou ir misturando. Eu faço só uma camada de base. Eu passo a base levinha e só uma vez e saio de casa, pronto. Não fico passando muita base, não. Então, eu vou fazer pra vocês hoje uma coisa que eu não tô muito acostumada. Eu vou fazer, acho que umas 3 ou 4 camadas de base. Vai ficar bem mais pesado do que eu costumo usar. Mas é porque... pra poder mostrar vários jeitos, né? E não ter que ficar tirando, fazer uma vez tirar, vou passar por cima. Daí, talvez vocês não vão conseguir ver como as bases são levinhas. Ó, vou aplicar com a mão agora. Talvez vocês não consigam ver como essas bases são levinhas, porque eu vou acabar construindo camadas. Mas isso também é mais um assunto que eu quero falar pra vocês, tá? Então, eu tava mostrando pra vocês o pincel de linguinha, que a gente meio que vai só espalhando assim, ó. Sem muito mistério. O que eu gosto de fazer, particularmente, eu gosto de fazer movimento pra cima, sabe? Que eu gosto que tudo que a gente faz pra cima é melhor, né? O aspecto do rosto fica mais assim do que assim. Ninguém quer ter um rosto enrugado, eu acho, né? Então, sempre pra cima, lembrem disso. Então, depois que eu espalhei assim, que vocês viram que é meio que pra baixo, eu gosto de puxar. Depois que eu já espalhei, eu venho puxando, ó, em direção ao topo da cabeça. Viram? Pronto. Então já mostrei a da Natura e já mostrei o pincel de linguinha. Deixa eu tirar ele de perto. Tá, agora eu vou mostrar a da CoverGirl. E vou mostrar o pincel de linguão. O pincel de linguão é a mesma lógica, só que ele abrange uma área maior, ó. Então a gente espalha menos. Dá menos trabalho esse pincel. Mas é a mesma lógica, a gente vai só espalhando assim. Viram? Pronto, agora que eu espalhei, eu subo com a base. Ó. Vou mostrar como funciona o Duo Fiber. O que é um Duo Fiber, primeiro? Tem cerdas sintéticas e naturais. E aí a mistura das cerdas sintéticas com naturais dá uma cobertura bem levinha pra pele. É muito bom. Eu recomendo, é muito, muito bom. Eu vou usar agora a base da CoverGirl com a Olay. Vou botar um pouquinho aqui assim na minha mão. Deixa eu mostrar pra vocês. Um pouco aqui. E vou fazendo, ó. Agora que eu quero mostrar pra vocês, quando o pincel é assim, achatadinho, de linguinha não dá pra fazer isso, mas quando é achatadinho assim, eu gosto de fazer um movimento circular assim, circular, tá vendo? E puxar pra cima. Circular, puxa pra cima, entendeu? Não circular, puxa pra baixo, circular, puxa pra cima. Daí eu vou fazendo assim e puxando para cima. Ó, pá, pá. Então, um movimento circular e puxando pra cima. O nariz aqui também.
Pronto. Viram? Feito. A Beauty Blender, como é que funciona? Essa é a parte mais legal, gente. A Beauty Blender é uma spoon que a gente... Ó, peguei um pouco de água nessa caneca aqui. Ela é desse tamanho, tá, gente? Aí eu mergulho na água. Peraí que eu tô fazendo aqui a operação mergulhar ela na água. E ela super incha, ela fica enorme. Não sei se vai dar pra perceber que ela ficou enorme, mas ela fica. Tá, aí a gente faz assim, ó. Molha e aperta pra tirar o excesso. Então, não sei se vocês vão perceber que ela ficou bem maior, mas ela ficou muito maior e mais pesadinha também. Então, ela fica com um pouco de água dentro. O que que acontece? A gente usa a base e a base acaba ficando um pouco diluída por causa da água. Então fica um aspecto muito natural. Esse truque é muito bom pra peles mais maduras, tá, gente? É muito bom, porque deixa um acabamento natural, não ressalta as rugas nem nada. E quando a gente usa a base com a Beauty Blender, as pessoas elogiam a nossa pele, entendeu? A pele fica realmente bonita. Talvez vocês não percebam isso porque no vídeo eu não tô só com a Beauty Blender, né? Eu tô com um monte de produto antes, mas eu falei que isso ia acontecer, né, gente? Não tem como eu ficar botando e tirando maquiagem. Então, peguei um pouquinho de produto na Beauty Blender. O que que a gente faz? A gente carimba no rosto. Legal, né? E aí vai carimbando o rosto inteiro. E aí fica um aspecto bem natural. Essa partezinha aqui da Beauty Blender, que é menorzinha, ela é boa pra aplicar na região das olheiras também. Eu vou botar um pouquinho de base aqui. É boa também pra aplicar o corretivo. Também é muito bom. Eu gosto. Entendeu que encaixa? Faltam as mãos, né? Gente, a mão eu mostrei aquela hora um pouquinho, rapidinho. Não vou mostrar a mão porque todo mundo sabe como é que aplica com a mão, né? Mas então, aplica como um protetor solar, como um hidratante qualquer. Gente, coisa muito importante. É bom aplicar com a mão, sim. Tem gente que acha, ai, é ruim aplicar com a mão, tem que ter um pincel. Não tem que ter pincel. Se não tiver pincel, aplica com a mão. A mão é ótima. Até assim, ó, o calor dos dedos esquenta o produto e aí ele se funde melhor com a pele. Então também é bem bom aplicar com a mão. Outra coisa legal, quando a gente aplica com a mão, é ir apertando assim a base, espalhar um pouco e um pouco apertar assim contra o rosto, pra fazer a base pertencer ao nosso rosto, sabe? Pra ficar aquela coisa mais natural, mais assim, ah, isso é meu mesmo, não é base. Outra coisa que é uma dúvida corriqueira a respeito de bases é assim, as pessoas têm dúvida, ah, como é que eu faço pra ter uma boa cobertura, mas não ficar com um rosto muito pesado? Porque assim, tem gente que tem problema de pele, tipo muita acne, etc. E aí, ou põe muita base e fica com aquela cara assim, carregada, artificial, um reboco na cara quase, ou passa muito pouco e não chega a esconder as espinhas. Então, o que é o indicado a fazer? Construindo camadas. Eu disse que eu ia falar sobre isso depois. É o que a gente fez, fazer uma camada, depois fazer a outra, depois a outra, e não tacar um monte de base de uma vez só, tipo, pá, jogar um monte de base e misturar, vai ficar horrível. Então tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Pra esconder espinhas, essas coisas, tem que ter um corretivo, né? Mas isso é assunto do próximo vídeo. Mas pra o rosto em geral ficar bom e se precisa de muita cobertura, vai fazendo, vai construindo camadas que a gente fez. Passar uma vez, depois passar outra, depois outra. E aí vai tendo um controle maior da cobertura, sabe? Não é tipo jogar um monte de base e, ai meu Deus, agora o que eu faço? Não, aí você tem um pouco de controle melhor da cobertura. Coisa que eu não fiz, quer dizer, que eu não mostrei pra vocês, mas que é muito importante hidratar o rosto antes de passar a base, tá? Pra hidratar bem a pele, pra ela se preparar bem pra receber a base, tá? Então, tem esses hidratantes específicos pra maquiagem. Também, quem não tiver hidratante específico de maquiagem, pode passar antes um hidratante do dia inteiro, sabe? Hidratante que a gente usa pra dormir ou durante o dia. Tá? Que eu deixei foto aqui também, o meu da Bioterme. Pois é, dá pra passar esse também na falta pra maquiagem, não tem problema. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo dessa série, que queiram continuar acompanhando. Eu tô só com base no rosto, né? Ainda falta corretivo, falta pó, falta tudo. Mas isso vocês vão ver nos próximos vídeos.
Então, o próximo vídeo é sobre corretivos, não percam!